Bom dia, irmãos e irmãs, aqui estamos para a nossa reflexão nesta manhã de domingo, dia 11 de abril de 2021, segundo domingo da Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a comunhão no Espírito Santo estejam e permaneçam sempre convosco. Vamos refletir o texto do Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. João 20, 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, vejamos o texto do Evangelho de hoje. É um texto que a gente poderia esmiuçar muitas coisas, mas vamos ficar com apenas alguns pontos relevantes para nós. Primeiro, era o primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é o domingo. E os discípulos se reuniram para fazer memória do Senhor. Estavam reunidos, de portas fechadas por medo dos judeus, mas estavam reunidos. Primeiro dia da semana. E Jesus então aparece no meio da comunidade: "A paz esteja convosco." O Tomé não estava, mas Jesus não foi lá na casa do Tomé. Diz o texto bíblico, 8 dias depois, portanto, de novo o primeiro dia da semana, novamente um domingo. Para nos lembrar que a comunidade cristã, a partir do momento da ressurreição de Jesus, do evento ressurreição, a comunidade cristã começa a se encontrar no domingo, dia do Senhor, para fazer memória da ressurreição do Senhor. E quando a comunidade está reunida, Jesus é o centro. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e diz: "A paz esteja convosco."
Quando Jesus é o centro da vida da comunidade, então na comunidade existe paz, existe harmonia, existe concórdia, existe partilha, existe solidariedade, existe bondade, ou seja, tudo de bom acontece na vida da comunidade quando Jesus está no centro da comunidade. Quando nós queremos deslocar Jesus do centro e sermos nós, o nosso ego, a nossa vaidade, a ocupar o centro da vida da comunidade, aí começam as intrigas na vida da comunidade. É preciso que Jesus seja o centro da vida da comunidade para que exista paz, harmonia, concórdia, solidariedade, partilha, fraternidade. Jesus está no centro. A paz esteja convosco. Outro fato importante é que Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Os pecados, a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, serão retidos. Aqui, o sacramento da confissão. Jesus dá este ministério para a comunidade cristã. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoardes, eles serão retidos. E tem gente cristão, católico, que diz: eu não vou no pé do padre, um homem como eu, para pedir perdão dos meus pecados, falar meus pecados para ele. Esse ministério, Jesus ressuscitado, dá à comunidade. Mas para que você não precise ir lá na frente contar para toda a comunidade o seu pecado, o padre, que é presbítero, e a palavra presbítero significa o ancião, não que o padre necessariamente precise ser o mais velho da comunidade, mas que exerce a função do pai, do mais velho, daquele que orienta, corrige, admoesta a comunidade. O padre, em nome da comunidade, ouve o seu pecado e te reconcilia com a comunidade e com Deus. Quando nós estamos reconciliados com a comunidade, existe a reconciliação com Deus. Preste bem atenção que não é o padre que te dá o perdão. O perdão acontece dado pela comunidade. A próxima vez que você for confessar, preste atenção. O que é que o padre reza? Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho, enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda, pelo ministério da Igreja, o perdão e a paz. Eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te absolvo em nome da comunidade, da igreja. Esse é o ministério dado à igreja. Portanto, que nós tenhamos esta clareza. Nenhum pecado é individual. Ele fere toda a igreja, corpo místico de Cristo, porque nós pertencemos a este corpo. Por fim, Tomé. O Tomé que é incrédulo, que não acredita, e passou para a história como o incrédulo. Mas é preciso entender também a bela profissão de fé que Tomé faz diante de Jesus. Meu Senhor e meu Deus. O Tomé estava até não acreditando, mas quando ele vê o Senhor, meu Senhor e meu Deus, é uma bela profissão de fé. E Jesus diz para ele, tu acreditaste porque viste. Bem-aventurados aqueles que vão crer sem ter visto. Ou seja, nós não vimos com esses olhos carnais. Nós vemos com os olhos da fé. Nós acreditamos a partir do testemunho dos apóstolos, daquilo que está nas Sagradas Escrituras, na tradição apostólica. Somos bem-aventurados, porque acreditamos mesmo sem ter visto, mas por causa do testemunho dos apóstolos, nós cremos e sabemos que Jesus está ressuscitado e que ele deve ser o centro da nossa vida, o centro da vida da comunidade, para que nós possamos ter a paz, viver a concórdia, a harmonia
e as bem-aventuranças. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Desça sobre você, meu irmão, minha irmã, sobre todas as pessoas da sua família e aqueles que se recomendaram às suas e às minhas orações, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um feliz, santo e abençoado dia, na presença de Jesus, de São José e da bem-aventurada Virgem Maria. Amém.